Das 17 perguntas que eu separei pra gente conversar, 10 perguntas envolviam o que tem que colocar no prontuário, o que tem que escrever no prontuário, o que não pode faltar na estrutura do prontuário. Por isso que eu decidi fazer essa live hoje só sobre estrutura do prontuário psicológico, tá bom? Vou aproveitar nosso tempo para falar da estrutura obrigatória, que está prevista na resolução do federal. Inclusive eu trouxe o textinho do jeito que está escrito na resolução. Se der tempo, a gente conversa um pouquinho mais sobre o que mais a gente pode registrar que seja opcional, tá? Ariane, boa noite, também sou psicóloga e começo a atuar na clínica ano que vem, me formei esse ano. Seja bem-vinda, Ariane. Sucesso para todas! Não vou conseguir me aprofundar tanto quanto gostaria no nosso assunto de hoje, mas no que for possível eu vou compartilhar com vocês. O tempo aqui no Instagram é rapidinho e eu me empolgo, acabo falando até mais do que devia, mas o que der pra gente estudar hoje sobre essa estrutura a gente vai estudar, tá bom? Se tiverem dúvidas do que eu for falando, vão deixando nos comentários que eu vou tentar acompanhar. É meio complicado falar da conteúdo e acompanhar a conversa de vocês. Eu fico com uma agonia, um furico-tico querendo responder e falar com todo mundo. Mas eu sei que eu tenho que aguentar um pouquinho, senão eu não consigo passar o conteúdo para vocês. Falar, como eu falei da outra vez, eu vou apresentar para vocês então a estrutura que está prevista no prontuário, lá na resolução, tá bom? Essa estrutura ela é válida tanto para registro documental que não for prontuário psicológico, e para o prontuário psicológico, a estrutura é exatamente a mesma. Trouxe um pouquinho aqui de alguns exemplos para a gente tentar deixar o conteúdo de hoje um pouquinho mais didático. Mas, gente, são exemplos, tá? Eu fiz um pouquinho antes de começar a live. Tudo dado fictício, nomes fictícios, não... A única coisa que eu peguei, se tiver aluna da minha primeira turma vai perceber, que eu acabei pegando os exemplos que eu usei na minha primeira turma, tá? Que na primeira turma de prontuário psicológico eu fiz um rápido estudo de um exemplo de prontuário, para elas entenderem como é que as coisas podem funcionar. E aí eu peguei um pouquinho de lá porque já estava pronto. Mas, primeiro tópico, na verdade está lá. Resolução CFP 1 de 2009 regulamenta a obrigatoriedade do registro documental decorrente de serviços psicológicos, tá bom? Capítulo 1º da resolução dos registros documentais, artigo 2º. Os documentos agrupados nos registros do trabalho realizado devem contemplar. Primeiro tópico que nós conversamos e eu já falei dessa estrutura ontem. Identificação do usuário e instituição ou instituição, tá? O que eu coloquei aqui, mas isso vai ficar opcional de cada psicóloga, tá bom? Mas a gente tem que colocar pelo menos, no mínimo, gente, nome completo da pessoa que a gente está atendendo, e um telefone de contato, tá? É no mínimo isso que a gente tem que ter. Mas a orientação é sempre que a gente coloque algumas informações a mais do que só isso. Então a gente pode pensar em, por exemplo, em data de nascimento, em profissão, local de trabalho. Se for criança ou adolescente, nome dos pais ou dos responsáveis legais, escola onde a criança ou adolescente estudam, alguma coisa nesse sentido. Se vocês quiserem colocar informações a mais, não tem problema nenhum. A quantidade de informação que vai constar na identificação da pessoa atendida é opcional da psicóloga, tá bom? E aí colocando também a nossa identificação profissional, nosso nome completo, a identificação de que nós somos a psicóloga responsável, o nosso CRP e o número do nosso registro. Não esqueçam que CRP é diferente do número de registro, tá? Isso é importante estar lá com essa diferenciação. Então precisa colocar o regional. Como eu gosto de utilizar o meu regional é São Paulo. Então é sempre CRP 06, CRP São Paulo, alguma coisa assim. E aí depois a gente coloca o registro da nossa inscrição, tá? Senão fica tudo junto e aí parece que é um número só e se alguém procurar a gente é capaz de não encontrar. Tópico 2. Se tiverem dúvidas sobre identificação, deixa aqui nos comentários para eu tentar acompanhar, tá? Tópico 2. A gente é obrigada a colocar uma avaliação de demanda e definição de objetivo do trabalho. A forma como a psicóloga vai registrar isso também é opcional. Trouxe um exemplo para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Não existe certo e errado.
tá? Eu posso, por exemplo, pegar uns tópicos do primeiro atendimento e fazer um resumo para essa demanda. Eu posso fazer a evolução direto do primeiro atendimento e lá incluir a avaliação dessa demanda inicial. Ou eu posso dividir o meu prontuário todo por tópicos, que é como eu particularmente gosto de fazer. Para mim fica mais organizado, fica algo mais didático. Inclusive facilita o meu uso dessa ferramenta, tá? Então, por exemplo, quando eu quero, se eu sento para estudar o caso daquela pessoa que eu tô atendendo, ou no meu caso atualmente, né, supervisionando, eu quero saber o que motivou a busca pelo meu serviço de forma rápida. Eu vou lá no tópico de avaliação de demanda, de queixa inicial, leio o resumo e eu já sei a informação que eu quero, tá? Se eu coloco ali no resumo da evolução da primeira sessão, do primeiro atendimento, eu vou precisar ler todo o registro da evolução, isso acaba demandando um pouquinho mais de tempo. Então, o meu prontuário, ele é todo por tópicos. Não somos obrigadas a fazer o prontuário todo por tópicos, isso vai depender do gosto da psicóloga. O que nós precisamos garantir? Que o prontuário esteja organizado, atualizado e que a pessoa atendida, no momento em que for ler, ela precisa entender o que está escrito ali. Então é necessário essa organização mínima da estrutura do documento para que todas as informações e os dados possam ser facilmente acessados, tá bom? Trouxe um exemplo aqui e vou ler um pouquinho para vocês, ó. Ainda desse tópico 2 da demanda. No dia 17 de dezembro de 2019, realizei o primeiro atendimento de Sônia, que relatou ter procurado a psicoterapia pois acabou de se separar depois de 25 anos de casamento. Além disso, afirmou ter iniciado acompanhamento com psiquiatra, me trazendo o diagnóstico de depressão feito pelo médico. Foi medicada e está tomando fluoxetina há 2 semanas. Ainda serão realizados alguns atendimentos iniciais para, em seguida, iniciarmos o processo de psicoterapia. Ponto e acabou. Não precisa ser o resumo da primeira sessão, mas pode. Como eu faço por tópicos, isso aqui foi um exemplo do que eu consegui pensar ainda há pouco para vocês terem uma ideia do que a gente pode colocar nessa avaliação inicial. Gente, foi só isso que eu conversei com a Sônia? Não foi. Tá? Em um atendimento de 50 a 60 minutos, todo mundo que já atende aqui, que a maioria da galera que me segue trabalha com a clínica, trabalha com a psicoterapia, rola muita coisa, é muita conversa, é muita informação, mas a gente não vai registrar a sessão inteira, tá bom? Vamos ver perguntas. Você pode mandar um modelo de prontuário que você usa? Pô, olha, eu não tenho... Na verdade, eu sou um pouquinho resistente em relação a isso. Tá? A galera que fez parte da minha primeira turma me pediu muito modelo. Consegui pensar em algo que eu acho que deu conta do que eles estavam me pedindo, porque eu entendo que a gente tem que buscar a nossa autonomia, porque sem essa autonomia a gente não consegue ter a segurança no nosso trabalho. Então, antes de simplesmente pegar um modelo e estruturar e só substituir para o que a gente faz, para o que a gente vai fazer, eu acho que a gente precisa entender muito bem primeiro o que é o prontuário, para que ele serve, de que forma a gente vai utilizar ele, de que forma que eu sou obrigada a evoluir, de que forma eu posso evoluir, para aí sim a gente conseguir estruturar um documento. Então, eu particularmente não trabalho com modelo, eu não disponibilizo modelo de prontuário, nem o meu, nem nenhum outro, tá? Mas, se você quiser, eu falo que tem só buscar e pesquisar na internet. O cuidado vai ser o que eu falei ontem. Pega um modelo, vocês vão ter que analisar e verificar se esse modelo está de acordo com as exigências do conselho, tá bom? Para não cometer nenhum problema aí. Por favor, Ariane, deixa a live salva no final. Todas as nossas lives vão ficar salvas aqui no Instagram por 24 horas. A de ontem eu deixei salva, a de hoje também vai ficar. E aí depois de 24 horas o Instagram some com ela, tá? Mas vão ficar salvas todas, beleza? Tópico 3 de informação prevista na nossa resolução e que é obrigatório. Registro da evolução do trabalho, de modo a permitir o conhecimento do mesmo, o seu acompanhamento, bem como os procedimentos técnicos científicos adotados. Por que é importante a gente saber de resolução, de regulamentação, de funcionamento do conselho? Porque se eu levo ao pé da letra, da forma como está aqui, uma regulamentação que é de 2011,
2009, que eu particularmente já considero, né, um pouco atrasada, já deveriam ter atualizado alguma coisa nesse sentido, posso cometer algumas faltas, eu posso não garantir o que é de direito da pessoa que é atendida. Então, por exemplo, se eu utilizo lá todos os procedimentos técnicos e científicos que eu utilizo no meu trabalho, a pessoa não vai entender, tá? Para mim não tem sentido, se o documento é da pessoa que eu atendo, encher o meu prontuário, encher a minha evolução com termos técnicos que eu vou entender, que um profissional, que outra psicóloga vai entender, que um profissional da saúde pode entender, se a pessoa não vai entender, tá? Então, eu gosto de orientar que sim, é importante a parte técnica ser registrada, mas sempre com uma linguagem acessível. A gente precisa lembrar que o prontuário é de uma pessoa que não obrigatoriamente é psicóloga, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado no momento da escrita. Como eu falei para vocês, a gente pode fazer essa evolução com frequência variável. Pode ser por semana, pode ser por sessão. Eu trouxe um exemplo aqui de uma evolução feita num mês. E aí eu faço a data normalmente como em todos os outros registros da evolução. Coloquei assim, março/2019. As sessões com Eduarda aconteceram nos dias 10, 17, 24 e 30 de março. Eduarda chegou em todas as sessões reclamando estar muito cansada. Em todas as vezes que perguntei o motivo, respondia que tinha ido dormir muito tarde, brincando no celular e que no dia seguinte acorda cedo para ir para a escola. Usamos repetidas vezes como jogos, xadrez, jogo da memória e resta um, por escolha sempre dela. Durante as sessões, Eduarda apresentou boa sociabilidade, bom humor, boa comunicação, criatividade nos jogos e brincadeiras. Eduarda sempre chega nas sessões, senta no sofá, conversamos por iniciativa dela durante uns 15, 20 minutos sobre o dia a dia dela, sobre as coisas que acontecem na escola. Depois, eu sou convidada a brincar ou a jogar alguma coisa. No dia 30, comentou, sem eu perguntar, que não conhecia a mãe porque ela mora em outro país, mas que tem muita, e coloquei muita entre aspas, e o SIC dizendo que essa expressão muita foi utilizada pela Eduarda e que não foi uma avaliação minha, porque a intensidade da vontade que ela tem de conhecer a mãe é subjetiva. Então eu não vou dizer que é muita saudade, porque muita para mim pode ser uma coisa, muita para ela pode ser outra, mas como ela utilizou essa expressão, eu fiz questão de utilizar. Dúvida muito comum. Posso ou não posso utilizar SIC nas evoluções dos meus prontuários? Pode, tá? A orientação é que se tente evitar, em primeiro lugar, mas a gente pode utilizar sim, desde que tenha uma justificativa, um porquê, e que isso esteja claro. Vocês estão vendo que não é um resumo todo em SIC, não é um resumo todo em transcrição de fala, tá? É um resumo de 4 atendimentos no mês. Relatei que era a primeira vez que ela comentava, depois de 3 meses, que começou a psicoterapia. Perguntei por que não havia falado da mãe antes, e Eduarda respondeu que não a conhece e que por isso não tem o que falar dela. Gente, esse é um atendimento baseado num caso de criança ou adolescente. Vocês entendem que eu fiz um resumo. É só isso que se fala, é só isso que acontece no atendimento infantil, no atendimento de uma criança, no atendimento de uma adolescente. Não é só isso, tá? Mas eu posso fazer dessa forma. Isso aqui para mim é o suficiente. Como é que eu vou decidir a quantidade de informação? Isso vai depender da abordagem teórica da psicóloga, vai depender da forma, do gosto da psicóloga em trabalhar, vai depender da demanda, da queixa inicial, vai depender da avaliação técnica da psicóloga nos primeiros atendimentos. Então, se, por exemplo, chega uma criança para mim com a queixa da escola dizendo que a criança é muito braba, não socializa, fica afastada, é irritada. Falei, ok, aqui no meu resumo eu já pude ver como é que foi a interação dela comigo em jogos que ela mesma escolheu, tá? Então, tudo isso vai ter que ter um fundamento. Eu não posso colocar um resumo que não tenha nada a ver com o objetivo do trabalho, com a queixa, com o que eu pretendo trabalhar, tá bom? Quarto aspecto que é obrigatório no nosso prontuário: registro de encaminhamento ou encerramento. Trouxe um exemplo para vocês. Data é sempre colocar, especificar a data do atendimento, a data do registro, a data do trabalho, tá bom? Data 15/6/2019. Após o segundo atendimento com Enzo, durante alguns jogos e brincadeiras, percebi dificuldade significativa em relação a operações básicas de matemática e leitura. Eu preciso especificar o que é que eu estou chamando de uma dificuldade significativa. Eu não posso deixar isso solto, tá? Porque isso sozinho não me
me diz nada. E aí eu continuo. Incompatíveis para a sua idade. Além disso, além de especificar que a dificuldade que ele apresentou ali nos jogos e nas brincadeiras foram em relação a operações básicas, ou seja, são operações que pela idade dele, ele já deveria ter aprendido na escola, tá? Além disso, a mãe de Enzo relatou que ele repetiu o ano na escola. Após 2 entrevistas realizadas com a mãe de Enzo, a quantidade de entrevistas que vocês vão fazer ou atendimentos iniciais é opcional da psicóloga. Vai depender de abordagem, vai depender do que ela vai encontrar no primeiro atendimento. Às vezes uma entrevista inicial é o suficiente, às vezes não, tá? Isso não é fechado, não é congelado. Após 2 entrevistas realizadas com a mãe de Enzo e o diagnóstico recebido de TDAH feito por médico apenas em um atendimento e a queixa da escola, encaminhei Enzo para uma avaliação neuropsicológica. Exemplo, tá, gente? Não é sempre assim que eu trabalho, mas vamos seguindo. Orientei Sandra. Quem é que é Sandra? Lá na identificação do meu prontuário vai ter a identificação da mãe do Enzo. Então, não preciso repetir na minha evolução que Sandra é a mãe do Enzo, porque isso já consta no meu prontuário. Orientei Sandra que, se necessário, poderia fazer indicação de uma instituição de minha confiança, mas que ela poderia ficar à vontade para levar Enzo com outras profissionais. Sandra respondeu que já sabe onde levará Enzo e que por isso não precisava da minha indicação. Fiz um encaminhamento, na verdade foi mais uma orientação. Eu falei, Sandra, vamos fazer uma avaliação neuropsicológica. Como foi apenas uma orientação, mas não deixa de ser um encaminhamento, procure uma avaliação neuropsicológica. E eu sempre perguntava para as pessoas, você quer uma indicação? Você sabe onde levar? Porque quando a pessoa não queria uma indicação, eu não dava. Ela pode levar à vontade no profissional, na instituição que ela preferir, tá? Mas vocês viram que eu justifiquei o porquê que eu encaminhei o Enzo para uma avaliação neuropsicológica? Não é simplesmente encaminhei a Enzo para uma avaliação neuropsicológica e ponto final. Eu preciso fazer um resumo, já que eu, nesse momento, defini que o mais importante daquele atendimento, daquela conversa, foram essas dificuldades que Enzo apresentou, que para mim eram importantes para a idade, para o ano em que ele estava na escola. Eu achava importante naquele momento essa avaliação e o que justifica essa avaliação estar registrado. Foi só isso que aconteceu nessa conversa. Vocês viram que eu nem atendi a mãe do Enzo nesse dia. A minha avaliação inicial foi de outros atendimentos. É um resumo do que foi trabalhado naquele dia. E eu, na minha prática, não tenho esse negócio fixo de sempre evoluir toda semana ou sempre evoluir todo mês. Essa avaliação varia de acordo com a minha necessidade e de acordo com o trabalho que ia acontecendo, tá? Então, às vezes eu fazia por atendimento, quando eu achava que tinha coisas muito importantes para ser registradas a cada atendimento. Às vezes eu fazia por semana, toda semana, e de repente no mês seguinte eu fazia um resumo daquele mês. Às vezes eu fazia um atendimento no dia e na mesma semana eu fazia uma visita escolar. Eu fazia o registro dos 2 trabalhos, dos 2 atendimentos. Isso pode variar de acordo com a psicóloga, tá bom? O que nós somos obrigadas a fazer em relação a essa frequência? O prontuário precisa estar atualizado. É como se a gente pode pensar no momento em que a pessoa me pediu o prontuário, ele tá atualizado, eu vou falar, peraí, deixa eu rever as minhas anotações aqui, eu preciso de um mês para te entregar o prontuário, porque ele não tá atualizado. Isso não pode acontecer, tá? Claro que a gente não tem obrigação de entregar o prontuário no exato momento em que é solicitado, porque a gente não tem obrigação de andar com ele embaixo do braço, mas ele precisa estar atualizado, beleza? E a minha orientação é que a gente não fique mais de 2 meses sem evoluir o trabalho. Já riram de mim? Não sei nem o que eu falei que foi engraçado. Qual a sua abordagem? Eu trabalho com a psicanálise, Polly. Aqui em São Paulo eu cheguei a fazer 3 anos de formação em psicanálise, mas não dei continuidade à formação continuada de um psicanalista, então já não me considero mais psicanalista, mesmo tendo a formação, e é uma história longa, mas eu trabalho com a psicanálise desde o meu 8º semestre na faculdade. Juliana, costumo fazer de cada atendimento, mas isso é uma questão minha, me sinto mais segura e orientada assim. Ótimo, Júlia, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos para o 5º tópico, documentos resultantes de aplicação de instrumentos de avaliação psicológica deverão ser arquivados em pastas de acesso exclusivo do psicólogo. Eu trouxe esse tópico, não trouxe nenhum exemplo, porque é um exemplo de guarda de material exclusivo
de material exclusivo da nossa categoria, mas eu trouxe o tópico que é exatamente esse texto que está na nossa resolução, tá? Porque tem uma interpretação aqui. O tópico 5 eu vou repetir para vocês. Documentos resultantes de aplicação de instrumentos de avaliação psicológica deverão ser arquivados em pasta de acesso exclusivo de psicólogo. O que é exclusivo da nossa categoria? Avaliação psicológica e teste psicológico. Então, teste psicológico, apenas psicólogo pode utilizar, tá? Ensinar técnicas, fazer uso, manuseio, é exclusivo nosso. E o processo de avaliação psicológica também é exclusivo da psicologia. E aí é uma questão de interpretação, eu acho que como abre margem aí para mais de uma interpretação, fiquem à vontade também, mas a minha orientação é com base em toda a experiência, em todo o tempo de estudo que eu tenho. Não sei se foi erro na hora de elaboração do documento, mas, como eu falei para vocês, teste psicológico é exclusivo. Então, a gente jamais vai colocar teste psicológico no prontuário, arquivado no prontuário da pessoa atendida, tá? Porque se a pessoa pede o prontuário psicológico, a gente não pode jamais deixar que ela leve, sei lá, manual de teste psicológico, cartão resposta, folha resposta. Nada disso deve ser arquivado. Marina, eu posso colocar arquivado tudo no mesmo prontuário para não ter que ficar guardando em pastas diferentes? Poder pode, tá? O cuidado é justamente esse. Se a gente guarda tudo numa pasta só, num arquivo só, e a pessoa pede aquele prontuário pra gente, ele não vai poder levar o que for exclusivo da psicóloga, tá? Os testes psicológicos, essas respostas, nenhuma parte do teste psicológico ela vai poder levar com ela. Aí eu vou precisar lembrar de retirar isso e aí entregar só o que ela pode ter acesso, que é tudo que tá ali anexado ao prontuário, tá bom? Posso deixar em 2 pastas juntas? Pode. Como vocês vão guardar o material? Responsabilidade de vocês. O importante é manter arquivado e saber que isso não iria no prontuário. E aí no ponto 5 ele fala documentos resultantes de aplicação de instrumentos de avaliação. O laudo psicológico, ele é um documento resultante de avaliação psicológica, ele pode ser resultante aí desse processo, né? E é um documento que deve estar no prontuário da psicóloga, beleza? Não é teste psicológico, não é instrumento exclusivo da psicóloga, mas foi um documento que finalizou ali o processo da avaliação psicológica, que deverá constar no prontuário, como qualquer outro documento que a gente elabore, por exemplo, tem que estar lá, beleza? Então, o que não vai no documento? Teste psicológico, qualquer coisa que seja privativa da psicologia. Fora isso, tem que estar anexado lá, beleza? Último ponto do que está previsto na estrutura do prontuário. Cópias de outros documentos produzidos pelo psicólogo para o usuário, instituição do serviço, declaração, atestado psicológico, relatório, seja ele qual for, laudo psicológico, parecer psicológico, todos esses documentos deverão estar anexados junto ao prontuário, tá bom? Com esse registro, inclusive, data tal, paciente fulano de tal solicitou declaração para levar para o trabalho para justificar a sua ausência naquele período, documento anexado no prontuário, tá bom? Todos os documentos deverão ser arquivados junto no prontuário, além do registro da data de emissão, a finalidade e destinatário. Então, além do documento, eu vou precisar fazer um registro do que eu fiz, do que eu elaborei, por que eu elaborei no prontuário psicológico, tá bom? E aí decide se vai manter a cópia do documento ou se vai manter uma via. Nem sempre a gente consegue ter acesso a uma impressora, ao material imprimir na hora, então pode ser uma cópia, pode ser da forma como vocês preferirem, tá bom? Documento mais simples é até tranquilo fazer em 2 vias, mas se não for possível, faz uma via, tenta tirar uma cópia. Dúvidas? Aline, psicanálise. É da psicanálise também, Aline? Gente, me mandem dúvidas. Como eu falei para vocês, por conta do tempo eu não consigo aprofundar mais ainda essa estrutura de prontuário, mas acho que já ficou melhor para entender em relação ao que a gente pode registrar, tá bom? Como ninguém mandou dúvidas, vou falar um pouquinho do que eu gostava de registrar, que não consta na resolução, mas que é opcional, que eu posso registrar e que não tem problema nenhum. Tudo que as pessoas me entregavam, eu anexava no prontuário. Então era comum trazerem, por exemplo, o encaminhamento médico,
ou às vezes o diagnóstico do médico, ou às vezes a prescrição que o médico tinha feito. Eu não gostava de ficar com documentos originais, eu sempre tirava uma cópia e mantia arquivado no meu prontuário e deixava o original dos documentos com a pessoa atendida, tá? Em relação à escola, como eu atendia criança e adolescente, geralmente quando eu ia nas visitas escolares, ou a psicóloga da escola, ou a coordenadora responsável ali pela série em que meu paciente estava, elas me entregavam nota, me entregavam frequência de atividades, mesmo sem eu pedir, tá? E aí, geralmente, eu gostava de anexar e deixava tudo guardado ali no meu prontuário. Com esse registro de que todos esses documentos tinham sido entregues a mim numa conversa, numa visita escolar, junto ali com um resumo do que tinha acontecido nessa visita escolar, tá bom? Uma coisa que eu particularmente gostava de fazer, eu tinha um registro separado da frequência das pessoas, então eu colocava a data dos atendimentos, se a pessoa tinha comparecido ou não, se a pessoa tinha feito o pagamento ou não. Porque como eu falei para vocês, eu comecei a fazer isso por um controle e organização da minha parte, mas eu tive um caso assim, o adolescente estava faltando muito, mas não por ele, pela mãe dele, e aí eu utilizei esse registro que eu fazia, que eu não precisava fazer a parte, porque todas essas informações já deveriam constar na evolução do meu prontuário, e aí eu decidi pegar esse registro porque foi lá que eu me dei conta do número de ausências que o adolescente estava tendo. E aí quando eu peguei o meu registro e vi, caramba, nesse mês aqui tiveram tantas faltas, a mãe me justificou todas elas, não foi nenhuma justificativa por conta do adolescente, foi por motivos da mãe. Falei, ok, é hora de marcar uma conversa com essa mãe. Então eu utilizei esse registro meu de frequência que eu fazia à parte para trabalhar isso com a mãe, para ela poder ver o que estava acontecendo. E aí a gente foi uma ferramenta de trabalho de um atendimento que eu tive com a mãe do adolescente que eu atendia, por exemplo. Somos obrigadas a fazer isso? Não somos obrigadas. Outra coisa que me perguntaram recentemente, somos obrigadas a fazer protocolo de entrega de prontuário? Também não somos obrigadas a fazer o protocolo de entrega. Se alguém pede uma cópia do prontuário, como eu falei para vocês, eu não oriento que vocês fiquem sem um prontuário, tá? É responsabilidade nossa manter o arquivo, até porque a gente tem que guardar o documento por no mínimo 5 anos. Mas vai estar no registro do prontuário que no dia tal a pessoa solicitou uma cópia do prontuário com a finalidade tal, e aí eu vou especificar o que ela vai fazer com aquele prontuário. Então isso deve estar no registro, por isso que não somos obrigados a fazer protocolo de entrega, como por exemplo o protocolo de entrega de documentos psicológicos. Na resolução de documentos tem lá prevista a obrigatoriedade do protocolo. No prontuário não é obrigatório. Ah, Marina, eu quero fazer para um controle melhor meu. Pode fazer, não tem problema nenhum, tá bom? Vou responder aqui que eu vi que alguém me perguntou. Quero muito elogiar o seu trabalho, gentileza nos ajudar. Prazer meu, Ariane. Eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Foi bastante esclarecedor. Augusto, seja bem-vindo. De vez em quando eu apareço. Marina, pelo seu exemplo, deu para perceber que mesmo constando que deve ter os procedimentos técnicos científicos, você colocou, mas sem ficar tão evidente na minha percepção, como os recursos lúdicos. Sim, é isso mesmo. Eu não sou obrigada a colocar, por exemplo, em todas as evoluções que eu fizer, as minhas intervenções. Eu não sou obrigada a colocar todos os recursos técnicos que eu utilizo. Eu não sou obrigada a colocar todos os procedimentos técnicos científicos. Mas se acontecer alguma intervenção minha naquele atendimento que eu acho importante, eu posso fazer o registro disso no prontuário. Se eu achar importante colocar algum termo técnico, porque vai me fazer pensar de alguma forma, vai justificar alguma decisão profissional minha, a gente coloca e explica o que aquele termo significa, tá? Mas a gente não é obrigada a fazer o registro sempre disso. Assim como a gente não é obrigada a fazer o registro de tudo que a gente faz no atendimento. Precisa ser um resumo do trabalho, tá bom? E aí o uso desses termos técnicos não é que a gente não pode, a gente deve utilizar, tá? Porque inclusive fundamenta teórica, tecnicamente o nosso trabalho, o nosso registro. Mas desde que a gente tem esse cuidado de fazer com uma linguagem acessível, que a pessoa entenda, beleza?
Em fiscalização, por exemplo, e a importância da gente saber como é que o conselho funciona, o conselho jamais vai pegar o meu prontuário e falar: Marina, tá faltando termo técnico científico aqui, cadê? Não fazem isso, tá? Até porque, primeiro, que eu acho que não tem tempo para fazer isso, analisar evolução por evolução. Mas sim, é necessário constar. Eu penso muito na questão de fundamentar o nosso trabalho e fundamentar as nossas decisões profissionais, as nossas escolhas para aquele atendimento, do que para qualquer outra coisa. Mas tendo esse cuidado com a linguagem, tá bom? Mas é isso mesmo, Lutfi. Sei que já falei contigo no direct e esqueci teu nome. É obrigatório relatar todas as medicações que o paciente faz uso? Não há obrigatoriedade não, tá? Eu, particularmente, acho importante, mas se chegarem para mim e falarem assim: não faz diferença, vou estranhar um pouquinho, mas não é obrigatório, beleza? Isso é o registro dessas informações, como eu falo para vocês, o prontuário. Em regulamentação, ele existe porque ele é direito do usuário do serviço. Eu consigo ver outras formas da gente utilizar o prontuário psicológico. Uma delas não só para respaldo no nosso trabalho, mas para nos trazer essa segurança, essa confiança maior. Tá? Se, sei lá, eu trabalho com muitos pacientes que fazem uso de medicação, eu não vou conseguir gravar todas as medicações que eles fazem uso. Eu não vou conseguir se eu não tenho pelo menos o conhecimento da medicação, do tempo que usa, se faz ou não acompanhamento com o médico. Eu não vou conseguir identificar se aqueles sinais que o paciente está me mostrando, por exemplo, nos atendimentos, é do funcionamento dele, se é da medicação, se é da falta da medicação, o que está acontecendo ali. Então, registrar, por exemplo, as medicações que a pessoa traz que está fazendo uso é muito mais importante para a nossa avaliação, para as nossas decisões profissionais, do que para propriamente ter a informação registrada para a pessoa atendida, tá? Eu acho importante que constem, mas não é obrigatório não, beleza? Que mais? Fabi, teu pai está perguntando se você ama ele. Tô sendo trollada na minha própria live. Claro que amo. Lutfi. Fabi, gente, pra quem não sabe, é a esposa do meu pai. Moram em Macapá, tão longe pra caramba, mas estão nos pensamentos todos os dias. Qual a intenção de você entender o seu embasamento e, ao mesmo tempo, o cliente saber o que foi utilizado no atendimento? Eu acho que, e aí é uma percepção minha da prática e do que eu vejo na prática, tá? Da minha prática profissional, do que as psicólogas me relatam, não tem a ver com regulamentação, porque a gente precisa ter uma fundamentação teórica e técnica para tudo que a gente faz. Tá previsto lá no nosso código de ética isso. Da mesma forma que está previsto, por exemplo, a qualidade do serviço, os direitos fundamentais, direitos humanos. Então não tem sentido a gente fazer um documento só porque é previsto. E outra coisa, se é para o meu paciente, se é para a pessoa que eu atendo, antes de mais ninguém, ele tem todo o direito de entender o que eu faço com ele. Tem todo o direito de entender o meu objetivo, o que é que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, o que é que está fundamentando as minhas decisões profissionais. Claro que eu não vou falar isso com a linguagem da psicologia, tá? Mas é a mesma história, por exemplo, de um paciente psiquiátrico que tem direito de entender por que está tomando aquela medicação, por quanto tempo vai ficar internado, quando é que vai receber alta, como é que estava sendo essa avaliação. O mesmo direito que esses pacientes têm de entender tudo que diz respeito ao tratamento deles, pra gente também não é diferente. Então, eu entendo que o embasamento científico, de alguma forma da gente registrar isso no prontuário, é muito mais para a pessoa conseguir entender no momento em que for ler aquele trabalho, conseguir ter clareza do trabalho que foi realizado, tá? Porque o embasamento nós, pelo menos as psicólogas, devem saber, né? Na prática. Mas a pessoa não tem obrigação de saber o que a gente sabe em relação à ética, em relação a sigilo. Então, a minha orientação é que se faça dessa forma, inclusive com essa finalidade, beleza? Será que respondi tua dúvida? Esse é um bom embasamento, Lutfi. Desculpa, depois fala pra mim teu nome pra eu te chamar pelo nome. Eu acho que isso é um bom ponto de partida para o que deve ser registrado,
tá? Porque aquilo que eu achar que não é tão importante, aquilo que o paciente não vai entender naquele momento, aquilo que não é importante o paciente ter acesso de informação, eu não preciso registrar, tá bom? Não, espero ter respondido tua dúvida. Ex-estagiária da subsede de Bauru. Deve-se entregar cópia de prontuário somente para o paciente ou responsável, caso peçam. Aí vai depender de cada caso, né? É muito difícil a gente entregar, por exemplo, para criança. Aí vai entregar para o responsável legal, tá? Mas, em primeiro lugar, é o que eu falo, a nossa orientação, a nossa responsabilidade técnica é sempre com a pessoa atendida. Então, por exemplo, se eu atendo um adulto, aí se entrega pro adulto mesmo, tá? Mas se eu atendo um adolescente e os pais querem um prontuário. Primeiro eu vou ter que entender por que esses pais querem um prontuário, para onde eles vão levar e o que é que eles vão fazer. Mas a minha responsabilidade, em primeiro lugar, é com o adolescente. Então, eu não vou simplesmente entregar o prontuário, a cópia do prontuário para os pais sem conversar isso com a pessoa que eu atendo. Vou minimamente conversar. Às vezes, na minha prática, já foi motivo de consulta, de sessão, de atendimento mesmo do processo. Esses pedidos que os pais acabam fazendo. Porque a orientação é sempre conversar em primeiro lugar com a pessoa que a gente atende, porque tem sigilo envolvido. Eu preciso saber o que você acha do seu pai querer o seu prontuário, você entende o que é um prontuário. Então, antes de mais nada, eu acho que a gente tem que garantir aí a ética com a pessoa que a gente atende. Claro, e garantir ao mesmo tempo o direito previsto aí do acesso a esse documento, mas vai depender de cada caso, tá, Fátima? Que mais? Obrigada, Marina. Mesmo estando apropriada da resolução, a prática se dá de outras formas, né? Essas reflexões são ótimas. É isso mesmo. E aí o que eu vejo muito é que as resoluções, elas servem, ou pelo menos nós deveríamos utilizar como norte para nossa prática, porque lá tem previsto o que nós somos obrigadas a fazer e aquilo que nós somos proibidas de fazer. Claro, elas não dão conta de tudo que acontece na prática, mas a minha prática ética é sempre a partir do que está regulamentado. E aí sim, eu guio a partir do que surge para mim de demanda, não o meu exercício profissional. Mas eu acho que nosso código de ética vai ter que ser nosso embasamento sempre, e as resoluções têm que seguir como norte também. Nem sempre a gente concorda com tudo que está regulamentado, mas eu acho que se está regulamentado tem algum motivo, então a gente tem que sempre levar isso em consideração. Mas é isso mesmo, a regulamentação não dá conta da nossa prática. Vou indo ainda, estou na clínica, quando chegar em casa termino de assistir. Ótimo! Gente, acho que não tem mais dúvidas, agradeço todo mundo que participou. Comentei na aula de ontem que na quinta-feira a gente vai ter uma aula ao vivo, passei um pouquinho de novo do meu horário. E na nossa aula de quinta-feira, quem quiser participar vai ter que se inscrever, tá? Não vai ser aqui no Instagram. O link para inscrição tá na descrição da minha bio. E na aula de quinta-feira a gente vai falar sobre se existe a diferença entre registro documental e prontuário, se existe diferença de prontuário para anotações pessoais. Vamos falar sobre a resolução do federal, porque é a base de prontuário. A gente não tem como elaborar um documento sem saber o que o conselho de classe regulamenta, o que é que ele fala que a gente tem que fazer. Vamos falar sobre registro documental prontuário como respaldo para nossa atuação profissional. E esse respaldo é o que eu digo que vai além do que está regulamentado, porque pela resolução ele serve para garantir o direito da pessoa atendida, tá? Mas a gente pode utilizar o prontuário a nosso favor também. E benefícios de conhecermos sobre ética e legislação para a prática da psicologia. Beleza? Informações dadas. Passei um pouquinho do horário, mas eu achei importante a gente terminar o nosso conteúdo de estrutura. Fátima, muito obrigada pela live, bem esclarecedora. Amanhã a gente tem outra live, tá? Às 20 horas também, pra gente focar um pouquinho mais nos princípios éticos que nós devemos seguir na hora de elaborarmos prontuário psicológico. Combinado? Obrigada, gente, pela participação. Boa noite para todo mundo.